Olá pessoal, mais um vídeo para o canal e eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu vi hoje, ministrada pelo pastor Eduardo, num culto no lar, na casa do meu tio, e ele leu em Jeremias capítulo 33 e verso 3, onde Deus disse para o profeta clamar a ele, que ele revelaria coisas grandes e ocultas que o profeta não sabia. Mas o mais interessante dessa mensagem foi o capítulo 32, aonde o primo de Jeremias já estava preso, o primo de Jeremias, por nome Anameel, ele vai até Jeremias e para oferecer um pedaço de terra para Jeremias, para que Jeremias comprasse. Agora, qual a chance de você ou eu comprar uma terra em uma cidade que nós sabemos que vai ser destruída, que vai ser desolada, uma cidade que vai ser totalmente arrasada? Nenhuma chance. Mas quando Anameel chega, a palavra de Deus já tinha vindo para Jeremias para que ele comprasse aquele pedaço de terra. E o interessante, eu quero ler um trecho dessa mensagem, onde o próprio Deus vai fazer uma promessa para Jeremias e para o povo. Capítulo 32, e versículo de número 15. Então, Deus dá ordem para Jeremias comprar a terra, lavrar a escritura, assinar a escritura. Lá pelo verso de número 14, Deus manda ele colocar aquela escritura em vaso de barro, para que depois dos 70 anos passado do cativeiro, o povo pudesse ver aquele contrato e dizer aquilo que foi dito lá atrás está se cumprindo hoje. E o versículo 15 diz assim, no capítulo 32, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinha nesta terra. Qual a chance de alguém sabendo que a terra vai ser destruída, a terra vai ser arrasada, eu comprar uma terra e acreditar que aquela terra que será destruída, arrasada, será reconstruída? Aos olhos humanos, nenhuma. Só exercendo fé em Deus. Mas era exatamente isso que Deus estava pedindo de Jeremias e do povo. Fé nas promessas do Senhor. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Agora, olha o versículo de número 10, no capítulo 33, onde já está decretada a destruição. Capítulo 33, versículo 10. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desoladas, e sem homem, sem animal nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá. Então, o quadro era um quadro de destruição total. Verso 11. A voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos Exércitos, porque bom é o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre, dos que trazem ofertas em ação de graça à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Verso 12, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem, sem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Então, a promessa era de reconstrução, a promessa era de uma restauração. Mas como crer numa palavra em que o quadro, em que o cenário é de destruição, o cenário é de desolação, o cenário é de penúria total? E no próprio capítulo 32 e capítulo 33, Deus diz para Jeremias, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim?
Então Deus dizendo, olha Jeremias, o quadro é esse, o quadro é destruição, o quadro é de desgraça, o quadro é de desolação, mas depois de todo este processo, eu vou fazer o povo retornar para a própria terra, e ali haverá prosperidade, haverá paz, haverá felicidade, haverá alegria. O que me tocou nessa mensagem? O que me tocou nessa mensagem foi o seguinte: a mesma mensagem que é para Jeremias é para mim, é para você. Que não importa qual o cenário que estamos vivendo hoje, qual o quadro que nós estamos vivendo hoje, qual é a desolação que nós estamos vivendo hoje, isso não é o quadro final. Esse não é o processo final. Isso só faz parte de um processo e de um processo maior, aonde lá na frente nós vamos recolher bênçãos e vitória. Então, o que me marcou nesse texto, nessa pregação de hoje, foi que hoje o meu quadro pode ser um quadro de desolação, de desesperança, até de desgraça, mas não é o quadro final. Só é parte de um processo para algo maior que Deus está me levando a viver lá na frente. Então, minha palavra para você é que nós não podemos ficar olhando somente para o quadro que estamos vendo em nossas vidas hoje, mas olhar para além desse quadro. E para além desse quadro, tem Deus dizendo para mim e para você, há alguma coisa demasiadamente difícil para que Ele possa fazer? Há alguma coisa demasiadamente difícil que Ele não possa mudar, que Ele não possa reverter? Ainda que o meu quadro, ainda que o seu quadro seja de desolação, a promessa é, nós vamos colher as bênçãos lá na frente em nome de Jesus. Então, não fixemos, não olhemos somente o nosso quadro que estamos vivendo hoje, mas olhemos para além desse quadro onde está a bênção e a vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.